Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Consultório no Divã. Aqui você ganha mais segurança técnica e aprimora a sua clínica. E o melhor, você pode ter o consultório cheio em até 6 meses, interpretando os sonhos dos seus clientes. Todas as terças, 20 horas, eu, Débora Coelho, e o meu colega super mega Leonardo Della Páscoa estaremos aqui conversando sobre técnicas, sacadas e aprimoramento da sua escuta. A princípio, uma boa avaliação, como eu falei na semana passada, dá o start para o processo terapêutico e a frequência será combinada. Mas será que essa frequência pode ser quinzenal? E se você não assistiu o programa anterior, coloca na agenda e procure lá no nosso canal do YouTube, Consultório dos Sonhos, porque eu tenho certeza que você vai gostar. A primeira sessão de avaliação para o seu cliente. Bom, e nós estaremos aqui todas as segundas, às 7h45, terças nesse horário, às 20 e quartas, às 14 horas. Trazendo sempre conteúdo de qualidade para que você tenha o consultório cheio em até 6 meses, interpretando sonhos. A nossa escola oferece para você, com essas lives, uma mentoria de graça, com a única intenção de compartilhar as nossas estratégias que deram certo e hoje nos permitem viver tranquilamente do consultório. Porque nós somos como você e por muitos anos nos dedicamos a entender como captar e fidelizar os clientes com integridade, ética e um trabalho que provoca uma transformação profunda na vida das pessoas. O nosso trabalho ele é muito bonito. Ele tem aí um teor de mudança, de transformação e também de diminuição dos sintomas. Então, olha só, ainda mais num momento como o nosso, pandêmico, olha só o quanto o nosso trabalho agrega valor e saúde na vida das pessoas. E agora, a nossa missão para esse ano é expandir, é compartilhar com vocês o que a gente aprendeu e também a gente deseja muito que você venha conosco, faça parte do nosso movimento Psicoterapeutas no Consultório dos Sonhos e que você cresça e que você desenvolva o seu consultório. Então, se esse conteúdo faz sentido para ti, deixa a tua mensagem nos comentários dessa live, marca alguém, um colega, uma colega que também está precisando achar uma comunidade de psicoterapeutas para conversar, para buscar novos assuntos e crescer sua mente, tá bem? Assim você dá uma mensagem bem clara para o YouTube, o Facebook, Instagram, que esse é um conteúdo relevante para ti e para muito mais, pessoas aí que possam vir a se interessar, ok? Então vamos voltar lá para o nosso tema? Psicoterapia quinzenal funciona? Eliane busca psicoterapia. Ela se sente muito pressionada com as demandas da casa, da família, do trabalho. Uma mulher bem contemporânea. Ela se vê muito irritada, querendo matar o marido ou os filhos. Você já se sentiu assim nessa pandemia? Hein? Conta aí pra mim. Com vontade de fugir e ter outra vida. Se ver dessa forma, perceber, ter contato com esses pensamentos, assustou muito a Eliane. Afinal de contas, ela tinha investido, planejado e desejado muito essa vida em família. Então, o que estava acontecendo, né? Então, a Eliane, ela quer muito começar um tratamento, ela está motivada, ela tem bastante qualidade nos insights. O problema é que, em função da rotina, dos compromissos e da grana, ela só conseguiria fazer quinzenal. A psicoterapeuta fala da importância de ser semanal, ainda mais no início, mas ela gostou tanto da paciente, ela ficou interessada em ajudá-la, e aí elas seguiram conversando, e quando era a hora de encerrar a sessão, a paciente em questão, a Eliane, se antecipa e diz:
Que bom que eu te encontrei. Finalmente uma psicóloga que me entende. Na próxima consulta eu vou te contar essa história de me sentir incompreendida. Sorri e a psicoterapeuta conduz até a porta, sorrindo e reafirmando aquilo que a cliente estava dizendo, né? Quando a terapeuta se viu novamente sozinha na sala, o nome dessa terapeuta que eu vou dizer é Janice, ela ponderou. O que ela ponderou, né, pessoal? Você aí que também já deve ter tido seu dia de Janice, né? O que dá para pensar depois? Dá para pensar que ela não conseguiu sustentar, não conseguiu dizer um não para aquela paciente que era tão legal, que bem poderia ser sua amiga, né? Então, ela ficou enredada nessas teias transferenciais e ela não sustentou o porquê da psicoterapia quinzenal não ser indicada. Ressaltando para a Eliane que desse modo quinzenal tem muito mais demora, né, para realmente diminuir os sintomas e se sentir melhor. E também a Janice, a nossa colega, ela avaliou que ela não conseguiu sustentar, que só atende quinzenal quando o processo com o paciente está em fechamento, ou que ela não atende essa modalidade e que ela então vai encaminhar para uma colega. Não conseguiu sustentar nada, né, galera? Ficou o quê? Como ela bem sabe, enredada na sedução da paciente, na sua vontade de ajudar e nesse canal aí de identificação, né, da transferência. Então, ela fez exatamente o que a paciente quis. Que legal, né? Só que não. Porque como é que vai ser na semana que vem, quando a Eliane bater na porta da Janice? Pois então, né? E assim, presa nessas dificuldades em dizer não, em colocar limites no setting, na forma como trabalha, a Janice se viu como ligando para sua antiga supervisora. E lá fomos nós trabalhar para a Janice aprender a dizer o não, né? Foi a primeira vez nesse momento que eu consegui lidar com tranquilidade, né, com uma demanda assim de supervisão, porque eu também, na minha trajetória como psicoterapeuta, também atravessei momentos de ter que me haver com a capacidade de colocar limites, de dizer não, de conduzir realmente a sessão, né, e frustrar o paciente, o que é muito importante para o crescimento mental do mesmo. E então, assim como a Janice, né, eu também, imagino que você também já se viu enredada. Eu lembro de situações nas quais, então, eu trabalhei comigo para impor limites, né, super necessários e terapêuticos para os pacientes. E a minha estreia nesse processo de afirmar, né, ou não, começou com uma paciente em especial que me falou assim: olha, eu avaliei e fica melhor para mim vir aqui de 15 em 15 dias. Eu sei que não é o indicado, mas funciona melhor na minha agenda. Opa, para tudo aí, não é? Vamos pensar no que está acontecendo aqui. Quando eu escutei esta paciente, eu acredito que foi a primeira vez que eu consegui lidar com tranquilidade, inclusive explicar a minha preocupação que ela evitasse, que ela estava evitando continuar a crescer, como ela já tinha feito antes, né? E aí vale a gente saber da história da pessoa também, para poder trazer isso em questão, e que ela já sabia que toda vez que tinha um desafio, que seguir em frente não era confortável nem conveniente. O que aconteceu? Sustentei não, a gente está nessa altura do teu tratamento, semanal não é o indicado, mas tu ficas à vontade. Quinzenal, desculpa. Tu ficas à vontade. O que aconteceu? A paciente não permaneceu. Bom, e eu ganhei condições de não cair assim, né? Puf, de cara nas malhas sedutoras, sádicas ou controladoras do paciente. Ok? Então, acenda a sua luzinha e vamos pensar,
né, o quanto é conveniente ir fazendo aquilo que o paciente quer. Mas, opa, quem conduz a sessão? Quem determina se é quinzenal? Quem sabe qual é o momento? E temos que avaliar que, na atualidade, os pacientes que buscam alguma forma de tratamento, eles, na maior parte, eles têm uma nítida tendência para buscar soluções rápidas. Eles alegam razões econômicas, reais, né? Eles insistem em ter um número menor de sessões e querem, né, também uma duração mais curta da psicoterapia. Os atendimentos focais, de maneira espaçada, eles podem até trazer resultado quando se trata de uma demanda específica ou quando o tratamento está no seu processo de finalização. Porém, o ideal da psicoterapia é que ela seja realizada semanalmente, porque os benefícios e os resultados, eles estão diretamente ligados à reflexão e ao vínculo. E o vínculo, ele vai se fazendo semana a semana, para que exista a efetiva aliança terapêutica, a confiança de que tu podes atravessar assim, zonas de tempestade na tua mente, que aquele profissional vai te ajudar a fazer uma superação de ti. Então tem que ter essa confiança e quinzenalmente o vínculo ele não fica tão sólido. Tá? Então agora a gente vai entender o porquê que nós não indicamos que de cara, que de início, você tope um atendimento quinzenal. Ponto 1, o que eu falei anteriormente, dificuldade em fortalecer o vínculo. Vocês sabem bem que na psicoterapia a gente trabalha, investe, usa a nossa capacidade afetiva, empática, para gerar uma zona de ressonância e conexão com aquela pessoa que se apresenta na nossa frente. Então, a gente está falando de confiança, a gente está falando de interação entre ambos, e que esse aprofundamento da relação não se constrói em sessões esporádicas de 15 em 15 dias ou mensais. Pelo contrário, o que acontece, pessoal? Aumenta a resistência da adesão do paciente no trabalho, e também ele fica fazendo de conta que está olhando e trabalhando as questões existenciais que ele trouxe ali, né, e que ele gostaria que, enfim, se sentisse melhor, né, com mais paz mental, mais tranquilidade para gerir a vida. Só que eu não sei se ele vai ganhar o que ele está procurando, o paciente em questão. E esse é um trabalho nosso. Como diria o velho e bom velhinho, Freud, temos que ter amor à verdade. Então, no momento que o paciente que não sabe de nada, que não tem ideia do que rola dentro de um processo psicoterapêutico, e que já consultou, por exemplo, com uma nutricionista, que ele começou aí de 15 em 15 dias e depois era mensal. Então, na analogia daquela pessoa, eu faço um tratamento mais mais curto, mas eu já tenho um resultado. Só que no nosso trabalho isso não se aplica. E a gente vai ver pacientes que poderiam, se estivessem na modalidade semanal, ter um crescimento, uma melhora em tempo bem mais rápido, do que ficar nessa tentativa, quero, não quero, que o quinzenal aponta, quero ou não quero me tratar. O que a gente vai perceber? Eu não sei se isso acontece contigo, né? Escreve aí para mim. Já senti isso, a dificuldade de conduzir numa sessão quando o paciente diz que não tem dinheiro para cumprir semanal e eu quero atender, e aí eu topei. Pode escrever aí para mim, porque se eu já fiz isso, eu tenho certeza que você já fez.
Se não fez, me diga também para ficar bem contente. Escreve aí, conversando aqui comigo. O que eu percebo quando um paciente migra para o quinzenal e não é o caso? O que quero dizer? Não atendo quinzenal, a não ser nas situações em que se está trabalhando desligamento. Mas já cedi a esses pedidos e comprovei na prática que realmente não funciona. Inclusive, pacientes que experimentam quinzenal em função de férias, em função, às vezes, de algum compromisso outro que eu tenho, querem voltar para o semanal, me ligam, porque deu uma treta, porque se percebem internamente ainda sem recursos para lidar com as demandas que chegam, e se veem mais confusos, mais atrapalhados, mais ansiosos, e aí, oi, hello, Débora, quero semanal. É claro. Quinzenal, a pessoa chega e senta por aqui, de demandas e por aqui de estresse, de fatos e acontecimentos. Então, ela faz uma verborreia que, no primeiro momento, alivia, porque é catártico, falar sempre faz bem, mas ela gasta aquele tempo atualizando a terapeuta de tudo que aconteceu nesse intervalo aí de 15 dias e não há espaço para reflexão. É uma sessão, inclusive, ansiogênica, porque a pessoa tem tanta coisa para falar e ela sabe que o tempo é curto, que aquilo ali vai, bota o meu lixinho para fora, mas não sei que lixinho é esse que eu botei para fora, eu não acomodei, eu não pude refletir, não fiz trabalho nenhum, além desse de vomitar o material. Você alguma vez fez algum tratamento tomando o remédio uma semana e na outra não? Se fez, é uma coisa muito estranha. Porque imagina você fazer uma dieta assim. Não, essa semana eu tô de dieta. Agora, semana que vem, tô liberada, rola tudo. Tu vais conseguir chegar no teu objetivo final, que é emagrecer? Não, né, meu amigo, minha amiga? Então, psicoterapia quinzenal é a mesma coisa. Não tem como, se tu tá num processo e tu queres uma mudança, tem que ter envolvimento, motivação, aquela parte saudável do paciente que se aliancia, a gente vai arregaçar a manga e botar a mão na massa. E o paciente quinzenal não põe a mão na massa, não. Ele chega lá e joga a massa, mas ele não trabalha a massa, entende? Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar também é nisso, é um paciente que é menos comprometido com a psicoterapia. E pensa, se no contrato já começou esquisito, como será a continuidade desse tratamento? Porque o que acontece aí? A gente percebe que o combinado básico, que é o semanal, ele já é cortado, já não é cumprido. Então, já começamos com o pezinho ali meio torto. Para nós, psicoterapeutas, até caiu o meu fone, que se apavorou, saiu correndo, de se imaginar nessa situação. Mas olha só, para nós, psicoterapeutas, no momento que eu boto um paciente quinzenal, isso ajuda a minha agenda ou isso quebra a minha agenda? Isso quebra o meu espaço de oferecer um horário para um paciente que está motivado e vai fazer um trabalho semanal. Outra coisa, além de quebrar a nossa agenda, tem também uma evitação a poder, como eu falei antes, conduzir de uma maneira firme e amorosa. Opa, só um pouquinho. Entrou uma chamada, peço desculpa. Me atrapalhou aqui. Mas de pensar que a ideia central é que a gente possa ter bastante consciência dos efeitos
que são mínimos num processo quinzenal. Não dá para fazer um jogo de experiência, né? Quando a gente percebe que, por exemplo, a pessoa está afim, né? Que nem o caso que eu contei da minha supervisionanda. Ela avalia que a paciente está motivada, tem uma boa qualidade de insight, mas ela quer uma coisa confortável, que caiba na agenda dela. Olha, então eu não sei que querer estranho este, né? Porque a psicoterapia, ela vai te levar a olhar o teu mundo interno. No nosso mundo interno nós temos tantos objetos bonitos, iluminados e bonzinhos, e outros que são bem terroríficos. Então não é um processo, vou lá, vou fazer um spa e vou me sentir bem. E isto tem que ser informado por nós, psicoterapeutas, é a nossa função. Inclusive, função social de explicar como é que funciona a psicoterapia, por que o processo é semanal, por que é caro, por que a psicoterapia é cara. A gente empresta a nossa mente, a nossa capacidade de trabalhar com intensidades, angústias, terrores, e a gente usa a nossa mente para acalmar e tranquilizar. O nosso trabalho, ele requer muito investimento pessoal para que a gente atinja esse nível, né, de um trabalho mais profundo, mais efetivo com o paciente. Então, ele tem que ser caro mesmo. A gente tem que entender que é um trabalho para ser valorizado. E, às vezes, o desespero faz com que a gente tope aquele paciente quinzenal. Só que a minha avaliação é que é um trabalho quero, não quero. Parece que não tem ali uma linha muito forte para sustentar o tratamento. Os resultados, eles vão ser quais? Alívio advindo da catarse. Mas lembre-se, quem vai dizer o valor, a frequência, e explicar por que não quinzenal, quem vai pegar esse timão e conduzir, somos nós. E é legal a gente falar que a gente não atende dessa forma porque não traz benefícios. E a pessoa não vai encontrar os resultados que ela procura. Aí está o amor à verdade. Aí a gente está sendo ético e dizendo não só a forma como a gente sabe que dá resultados, mas também de não iludir aquele paciente. Muitas vezes o paciente vira quinzenal porque você não consegue dizer não. Aposto. Vou dar uma lidinha aqui nos comentários. Ó, o Léo já está falando comigo. Grande Débora Coelho. Queremos pacientes motivados e engajados. Exatamente, Léo. E a consulta quinzenal atrai pacientes pouco comprometidos. Exato. Pouco comprometidos, ou então, como eu já observei, pacientes que podem ficar, inclusive, alguns anos nesse formato, sustentando uma mudança, assim, rasa, uma mudança maquiagem, que não propicia tudo que um trabalho psicoterapêutico pode aí realizar. Então, se o paciente pede quinzenal, o que você vai dizer? Não trabalho com quinzenal, a não ser quando tu estiveres no final do teu processo, aí sim a gente vai se encontrar de maneira quinzenal. Porque quinzenalmente eu vejo que os pacientes, eles não aproveitam o tempo da sessão para refletir, para ter insights, para realizar mudanças que depois eles podem enxergar na vida. Tu vai chegar aqui, vai passar 45 minutos me atualizando das tuas coisas. E a gente vai ter pouquíssimo tempo para trabalhar com a tua demanda. Então isso, viu? Mais fácil do que você imaginava. E com muito menos efeitos negativos do que dizer o sim e ficar com o paciente quinzenal. Então, também devemos considerar o fato de que o psicoterapeuta, só um pouquinho que eu estou arrumando aqui, que caiu estou vendo aqui, caiu aqui o Instagram. Estou tentando ligar
Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui que eu vou pedir uma ajuda técnica. Continua. Continua? Tá. Então, né, eu estava dizendo para vocês que a gente também deve considerar o fato de que o terapeuta, que evita ao máximo a frustrar o paciente em seus pedidos por mudança nas combinações de set, chegando às vezes até a fazer alguns sacrifícios pessoais, por exemplo, pega um momento do teu almoço, tu não tá afim, mas ao mesmo tempo, vamos. Pega um sábado de manhã que, se tu vais avaliar, é um momento que tu queres ficar com teus filhos pequenos, né? Então, às vezes, avaliar situações nas quais tu te sentes conduzida, empurrada, né, para agradar o paciente, que isso vai dar problema depois, porque o inconsciente é soberano, a gente dá uma atuadinha, esquece do paciente, né, dá esse recado também. Eu vejo na supervisão que a resposta que inconsciente que muitos terapeutas dão é esquecer do atendimento quinzenal. Esqueci. Então, ó, o que o teu esquecimento diz? O paciente não fica na cabeça. Exatamente essa questão de que, se é semanal, o paciente está presente contigo, tu vais estar com ele na tua cabeça, o que significa que tu pode estar caminhando na rua e ter um pensamento, um insight sobre aquele caso, ou vendo um filme, ou tu tá lendo um livro e, olha só, achei algo, que tu faz alguma conexão, alguma ligação com o teu paciente. Quando é quinzenal, ele escapa mais da tua cabeça. E aí tu esquece também de que ele estava ali marcado na agenda. Então, a gente, muitas vezes, sendo, eu vou dizer assim, o terapeuta bonzinho, querido, né, e não frustrando o paciente, a gente encobre uma atitude sedutora, né, a serviço do nosso narcisismo e do medo, diante de alguma revolta, alguma rejeição por parte do paciente. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte: o paciente quinzenal, ele vai ficar impedido de realizar mudanças mais profundas, que vão precisar do quê? Lembra do que eu falei? Da presença semanal e da aliança terapêutica bem azeitadinha. E olha que chance, que oportunidade para trabalhar na relação, no afeto, na transferência, aquilo que ficou impedido de ser vivido na infância ou enquanto relação não foi experimentada. A la Winnicott, né? O analista, então, diferente dos pais desse paciente, não vai ser destruído, não vai ficar furioso, nem deprimido, não vai retalhar, não vai revidar, não vai encaminhar para o outro terapeuta, né? E vai se mostrar ainda compreensivo, vai auxiliar, dar um novo significado, um nome, transformando uma experiência que foi tão sofrida, né? E que assim o paciente pode reexperimentar no campo analítico, no campo terapêutico, tanto diretamente quanto na transferência com o seu terapeuta, seu analista, ou por um meio de uma verbalização carregada de afetos, né, de experiências antigas. Fato que, mais do que uma simples catarse, possibilita o quê? A realização de novos significados, outros sentimentos, em torno dessas recordações traumáticas pesadas. Então, a gente está falando do benefício de um trabalho semanal que vai realmente, pelo vínculo, vai agir naquelas áreas mais sombrias da mente. A catarse não. A catarse vai ficar num nível mais abaixo. E eu acredito que na tua prática tu deves ter percebido isso, experimentado isso. A gente sabe que desabafar, descarregar as angústias com o outro que te escuta, é sempre muito bom, a gente tem um alívio imediato. Nas relações de amizade, a gente experimenta isso, né? Entretanto, a gente está indo muito aquém, né,
do que é, de qual é o objetivo da psicoterapia, que é produzir uma mudança psíquica genuína. Então, estranho a gente pensar em justamente trabalhar para produzir mudanças afetivas se o quinzenal não nos dá essa oportunidade, né? Então fica o versinho do pé quebrado. Quando então, Débora, tem o uso da psicoterapia quinzenal? Já sabemos que a quinzenal não trabalha no nível profundo, não faz o paciente refletir, portanto, chegar nas mudanças que ele assim deseja e precisa para seguir a vida com mais saúde mental. Ok. E ele é indicado quando a gente está num tempo de desligamento. E aí, a gente faz o quê? Geralmente, a gente prepara um tempo, que pode ser de 1 a 2 meses. Eu, pessoalmente, acho 2 meses um tempo bem adequado para acelerar esse término, né? Poder realmente rever o que foi possível de ser mudado, transformado. E nesse espaço de avaliação, né, do processo, de até nomeação de tudo que foi realizado ali, né, dá tempo da gente discutir o que aconteceu, lidar com sentimentos de despedida, de término, de luto, e também ressaltar tudo aquilo que o paciente cresceu e que ele vai levar com ele, né, depois do fim do tratamento, que é um modelo do seu psicoterapeuta internalizado, um personagem que vai poder acalmá-lo, uma parte da mente mais adulta, com mais recursos, para que ele não fique à mercê aí, né, das suas tramas terroríficas e infantis, não é mesmo? Então, 2 meses para poder trabalhar tudo isso que é importante enquanto afetos e sensações de medo, né? Vou me virar sozinho, sozinha agora, será que eu vou conseguir? Os pacientes também perguntam, mas se eu precisar, né, ou seja, se eu não ficar tão bem assim, eu ainda posso te procurar? Claro que sim, né? Os nossos pacientes que se trataram conosco, eu pelo menos ajo dessa forma, fico à disposição para em algum momento próximo da vida, quando tem ali uma necessidade, né, algo surgiu e precisa respirar de novo para resolver, me liga, a gente retoma, faz um objetivo talvez mais pontual para atender o que tu precisas no momento, mas tem a referência do seu terapeuta, né? Mesmo que já esteja ali dando tchau e levando o terapeuta consigo como modelo, é importante saber que no real também ele pode continuar contando se a coisa aperta. E o término da psicoterapia é tão legal, né? É tão bom a gente dar alta para os pacientes, é muito bom. É um momento também gratificante para nós, em que a gente pode olhar com calma o trabalho que a gente desenvolveu, os benefícios que aquele paciente em questão pôde usufruir. E, claro, né, que a gente também vai ter aí critérios mais objetivos, que a gente vai observar. Será que esse paciente, ele encerra o seu processo terapêutico com condições de olhar para si, de usar mais a razão para organizar sua mente, seus sentimentos? Será que ele, observando, né, usufrui da sua capacidade de insights, de pensar, desse acesso ao mundo interno? Os objetivos que a gente traçou lá no início do tratamento, eles também são indicadores para o encerramento. Tá? Fica atento que na próxima semana vai ser um dos pontos que a gente vai falar sobre a construção de objetivos no tratamento, né? Então, um processo construído nessa perspectiva tem como critério geral para finalização o cumprimento dos objetivos que foram fixados e que vão se assentar no quê?
na linha do autodesenvolvimento e de um funcionamento psicológico mais autônomo. Após a vivência de uma finalização de uma etapa, não significa que o paciente está curado. Do nosso inconsciente a gente não se cura. Né? A ideia é que em outro momento, talvez a gente tenha que se haver com as nossas coisas e buscar uma nova pessoa ou a mesma pessoa, aí depende da sua situação transferencial, para continuar o trabalho psicoterapêutico. Em caso de finalização, a gente também observa a capacidade de diferenciar com maior clareza a fantasia da realidade e de lidar com a sua fantasia, né? Não deixar que a fantasia bloqueie, deixe paralisado. Então, a ideia de movimento, ela é muito associada ao crescimento mental. E, além disso, o que é importante a gente perceber no paciente? Que além de ter mais controle sobre os seus atos e decisões e refletir melhor, né, ele lida melhor com seus equívocos, com a sua vulnerabilidade, e isso torna-se um bom sinal de amadurecimento. Né? O importante é você saber quando é o momento e quando não é o momento de oferecer a frequência quinzenal para o seu paciente. Certo? Esse é o material de hoje. No momento eu não tenho uma pergunta, mas se você quiser depois deixar o seu comentário, fique à vontade, vai ser um prazer conversar contigo. Porque a ideia é te fazer esse convite para participar de uma comunidade que quer resgatar o potencial que o sonho traz para a clínica e o avanço dos nossos pacientes em seus caminhos de libertação e estratégia para os sintomas. Então, participe do nosso canal no Telegram, Consultório dos Sonhos. Somos quase 150 psicoterapeutas que trabalham ou desejam, né, trabalhar com os sonhos. Então, acompanhe os nossos conteúdos e você vai ficar sensibilizado para qualificar os seus atendimentos e desenvolver ferramentas eficazes para acelerar o desenvolvimento pessoal do seu cliente. Então, não perca essa possibilidade. Na nossa metodologia Consultório dos Sonhos, você aprende a interpretar os sonhos dos seus clientes. Nos siga, nos acompanhe nas lives, estamos no YouTube, Face, Instagram. Então, faça como a nossa primeira turma e escolha esse ano para ser o ano da virada, da sua virada profissional. Tá bem? Tem aí o seu consultório cheio em até 6 meses, interpretando os sonhos dos seus clientes. E antes de falar do tema da live de amanhã, eu tenho um convite para ti que vai ser trilegal. Uma maratona consultório cheio, de 22 a 26 de março. A gente vai ter aulas gratuitas fantásticas para ti. Então nos siga, se inscreva para esse evento gratuito, online e joinha que a gente está construindo para conversar mais contigo, tá bem? O link para inscrição está nos comentários. O link para inscrição, pessoal, está nos comentários, tá? Então te inscreve mesmo, que maratona é isso, a gente vai dar uma corrida para te mostrar que o consultório pode ficar cheio, que é a tua hora de crescer. Então, vem com a gente e já te agenda para amanhã, 2 da tarde, eu vou estar falando contigo. Opa, e tem alguém querendo falar comigo? Já é a segunda vez, depois eu atendo. Que então, 2 da tarde eu vou estar aqui no consultório digital, junto com o Leonardo, falando o seguinte: se você tem um consultório, você tem um negócio. É isso aí. Então, vem com a gente para ver que negócio é esse que você tem, tá bom? Então, um grande abraço, boa noite, bons sonhos. Anote os seus sonhos amanhã, que a gente volta às 2 da tarde. Tá bem? Tchau, tchau.